Mesmo. Com o avançar do tempo, a gente já vai passar então para a próxima apresentação. Nós iremos falar sobre a aplicação da inteligência artificial na predição de risco de malignidade em nódulos mamários na ultrassonografia. A gente vai contar com a participação da doutora Maria Carneiro Vanderlei. Então, bom dia, meu nome é Maria, eu sou médica radiologista, especialista em mama pelo Hospital AC Camargo Cancer Center. Esse trabalho foi desenvolvido pela equipe de imagem da mama com contribuição de alguns residentes. O título do trabalho é a aplicação de inteligência artificial na predição de risco de malignidade em nódulos mamários na ultrassonografia. Não há conflitos de interesse neste trabalho. Então, nosso objetivo foi de avaliar os resultados de um software baseado em algoritmo de inteligência artificial para predição de risco de malignidade em nódulos mamários submetidos à biópsia percutânea guiada por ultrassonografia. Foi um estudo retrospectivo, unicêntrico, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, que avaliou 555 nódulos mamários submetidos à biópsia percutânea em um centro de referência oncológica. Foram excluídos casos com imagens não disponíveis ou inadequadas para análise e com um resultado anatomopatológico de biópsia duvidoso ou não compatível com os achados de imagem. Os achados ultrassonográficos foram classificados de acordo com os critérios de léxico do BIRADS, por um médico radiologista, e posteriormente as imagens foram analisadas através do software COIOS. Então, os nossos resultados foram divididos em benigno ou provavelmente benigno, BIRADS 2 e 3, suspeita baixa ou intermediária, BIRADS 4A e 4B, e suspeita alta ou provavelmente maligno, BIRADS 4C e 5. O resultado histopatológico foi considerado padrão ouro. Nos nossos resultados, a média de idade dos pacientes foi de 51 anos, o tamanho médio dos nódulos foi de 16 milímetros, e a sensibilidade e especificidade foi de 99,1% e 34% para o radiologista e 98,2% e 39% para o software, respectivamente. O valor preditivo positivo para malignidade para as categorias BIRADS foram semelhantes entre o radiologista e a análise do software. Foram identificados 2 resultados falso-negativo na avaliação pelo radiologista, que foram classificados como suspeitos pelo software, e 4 resultados falsos negativos na avaliação do software, que foram classificados como suspeitos pelo radiologista. Então, todas as lesões que foram classificadas como benignas ou provavelmente benignas pelo radiologista e pelo software apresentaram realmente resultados benignos na biópsia. E aqui eu tenho alguns casos. Então, uma breve explicação, esse software ele fica vinculado ao PACS, que o serviço usa. Nós abrimos o exame da paciente após a realização do ultrassom e iniciamos a ferramenta do software. É bem simples, basta clicar em cima do nódulo, ele já reconhece, já delimita o nódulo, você precisa no máximo ajustar algumas margens para ficar todo dentro do balão. E nós temos 2 opções, avaliar o nódulo apenas em um eixo, ou em 2, ou fazer as 2 tentativas. Então, aqui o nosso primeiro exemplo, nós temos um nódulo palpável, oval circunscrito, localizado no prolongamento axilar direito, que foi classificado pelo radiologista como BIRADS 3, e o software também classificou o nódulo como benigno, então BIRADS 2, inclusive. O resultado anatomopatológico foi de fibroadenoma e fibrose estromal, então realmente benigno e os 3 concordantes. Nesse segundo caso, eu coloquei aqui a nossa primeira análise apenas em um eixo e a segunda em 2. O radiologista classificou esse nódulo como irregular, não circunscrito, então com margens microlobuladas, localizado na mama direita às 11 horas. Então ele foi classificado pelo radiologista como BIRADS 4A, mas foi considerado pelo software, na análise em apenas um eixo, como BIRADS 4A ou B, e quando ele classificou em 2 eixos, baixou para BIRADS 3. O resultado histopatológico foi de fibroadenoma, resultado benigno. Nesse terceiro caso, nós temos um nódulo não circunscrito, localizado na mama direita às 8 horas, classificado tanto pelo radiologista como pelo software como BIRADS 4C. O resultado histopatológico maligno de carcinoma invasivo, tipo não especial e monofenótipo luminal B.
Então, a conclusão que nós chegamos nesse trabalho inicial foi de que a ferramenta é útil, principalmente como uma segunda opinião para aqueles nódulos com características benignas, então BIRADS 2 ou 3. Nesse caso, nós poderíamos evitar inúmeras biópsias desnecessárias. E no caso de nódulos classificados pelo radiologista como 4A, diante de uma avaliação pelo software como BIRADS 3, poderíamos dar um downgrade e acompanhar essas lesões. Nossa conclusão é de que o software de inteligência artificial demonstrou resultados comparáveis à avaliação pelo radiologista na nossa amostra. Essa ferramenta pode ser útil na predição do risco de malignidade em nódulos mamários identificados na ultrassonografia, especialmente em serviços com menor experiência em ultrassonografia das mamas, contribuindo para uma indicação mais precisa das biópsias percutâneas. Aqui nossas referências, a contribuição dos autores. Gostaria de agradecer o COIOS por disponibilizar uma licença temporária do software para a realização dessa pesquisa e de algumas outras que estão em andamento. Obrigada. Bom, Maria, parabéns. Ótima apresentação. Parabéns pelo tema da sua pesquisa. Realmente, a inteligência artificial já se mostrou uma ferramenta que vai acrescentar muito, não só na parte do diagnóstico por imagem, como outras diversas áreas do meio científico. E a atuação dentro do campo médico, muito provavelmente, vai revolucionar o que a gente tem em relação a diagnóstico e provavelmente tratamento também. Eu achei interessante 2 pontos, aqueles pontos em que não houve concordância do médico radiologista com a inteligência artificial, e também achei muito interessante a questão da documentação fotográfica dos nódulos no ultrassom, mudar eventualmente a análise da inteligência artificial. A gente sabe que o método ecográfico ele é examinador dependente, e foi interessante perceber nesses dados que isso também acaba mudando eventualmente ali os resultados, né? Eu gostaria que você comentasse brevemente, é um tema muito interessante, todos aqui têm perguntas, então vamos tentar otimizar para todo mundo participar. Como que foi em relação a isso? A adaptação da não concordância e também a adaptação em relação ao padrão de documentação fotográfica. Em relação à documentação fotográfica, já é protocolo nosso registrar o nódulo em mais de um eixo, tá? Então, é basicamente na hora de utilizar a ferramenta, a opção por também utilizar a avaliação dela em apenas um eixo ou 2. E pelo que nós estamos vendo, até pelo próprio trabalho, seria útil sempre avaliar em mais de um. Acho que só acrescenta informação. Em relação à prática, nós vimos uma concordância muito boa, e as deficiências seriam naqueles casos em que o radiologista termina indo por um caminho que ele avaliou não apenas o formato do nódulo, a margem, que é o que o software faz, mas precisou correlacionar com alguns dados clínicos, alguma história da paciente, de algum procedimento já realizado. Então, o diferencial ainda está nisso, que são os próximos passos que a gente precisa andar com outras pesquisas. Não, tá ótimo. Eu acho assim que esse trabalho é exatamente o que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Se você está numa clínica, se você está em algum lugar, a primeira coisa que você tem que fazer é exatamente o que você fez, de você juntar um conjunto de casos com patologias diferentes, colocar isso no algoritmo que você está testando exatamente para ver como que vai ser a performance desse algoritmo. Porque às vezes, nesse caso, foi super concordante com o radiologista. Mas agora você já sabe quais são os casos que podem dar problemas. Que foi o que você falou, né? Se ele tiver 2 imagens, ele vai ter uma performance melhor, ele vai conseguir ter uma acurácia melhor, e aí você sabe disso para quando você fizer as suas próximas avaliações com esse algoritmo. Então, assim, pesquisas como a sua são essenciais, porque é para a gente entender onde que o algoritmo pode errar, para você ter um olhar crítico sobre ele. Então, eu acho que é excelente. E eu queria saber de você, qual que foi a dificuldade que você teve em juntar esses casos, porque eu acho que é a parte mais difícil, você conseguir olhar o seu banco de dados e ver quais são os casos que você vai selecionar para passar no algoritmo, né? Como que você fez isso? Na verdade, como o nosso padrão ouro era o resultado histopatológico, nós partimos de casos biopsiados e aí analisamos para trás. E aí vocês tinham um arquivo da patologia, e da patologia vocês procuraram depois na parte da imagem. Foi Isso. assim? Ótimo. Na verdade, a gente tem uma lista de biópsias, né? De exames biopsiados. Então, acaba que eu participei desse trabalho. E foi manualmente mesmo, né? Foi. Olha, esse banco de dados. Não, tá ótimo. Partiu mais da